A paz de Cristo a todos. Está meditando aqui na palavra do Senhor Jesus, que fala sobre o semeador, que saiu a semear. E meditando nela aqui, estava vendo que o semeador saiu, colocou a semente no solo, que é a terra, e a primeira semente caiu à beira do caminho. E em sequência, veio a colocar a semente, a mesma semente que é a palavra de Deus, entre pedra, e depois colocou entre espinho, e logo em sequência colocou em boa terra. Nós temos aqui 4 tipos de solo, mas a semente é a mesma. Jesus falou essa parábola para a multidão, e logo depois ele falou para os apóstolos. E ele falou para os apóstolos o seguinte: olha, para vocês é dado a entender, mas para os outros eu falo por parábola para que eles não entendam. Porque para vós é dado a saber, porque o ministério do reino de Deus, para vocês eu vou ensinar, para vocês entenderem, mas para os demais ele não é para entender. E ele diz assim: vós é dado a saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas lhe dizem por parábola, para que vendo, veja e não perceba, e ouvindo, ouça e não entenda, para que se não converta e lhe seja perdoado os pecados. Ou seja, era o evangelho pregado, que é a palavra, que é o semeador, mas Jesus dizia que era para eles não entender. Por que não era para entender? Vou te explicar bem aqui. O semeador que colocou a semente à beira do caminho, a semente é a palavra. A terra é o coração dos homens. Mas observando que a primeira semente caiu à beira do caminho. O que é que significa isso? Jesus falou para os seus apóstolos: o que é a semente caiu à beira do caminho? São aquelas pessoas que ouvem a palavra, como a terra é o coração dos homens, eles acreditam na palavra, fica todo animado, mas Satanás logo chega e tira a palavra do coração das pessoas, dizendo que crendo no Senhor Jesus ou em mim não se salva. Ou seja, nós conhecemos pessoas assim, eu acredito que você deve conhecer, que diz que crendo no Senhor Jesus não se salva. Por que não crendo no Senhor Jesus não se salva? Porque eles arrumam outro Deus e eles dizem: eu acredito no Senhor Jesus, mas ele tem outro Deus. Então, o que é que Jesus disse? A glória é minha e eu não daria a outro. E diz que só existe um caminho, que é a verdade e que é a vida, e que só há um mediador. Aí o que Satanás faz? Tira isso do coração das pessoas e coloca outro Deus no coração das pessoas. As pessoas dizem que tem Deus, quando na verdade estão encaixadas no semeador, que é a semente que cai à beira do caminho. Tem outro Deus com ele, porque se só existe um mediador, que é Jesus, e quem crê nele não será salvo, né? Então essa palavra acaba se cumprindo. Aqui no capítulo 4, segundo escreveu Marcos. Então, vai observando que o semeador vai colocar a semente, que é a mesma semente, entre pedra. E Jesus diz: o que significa entre pedra? A palavra chega na pessoa, a pessoa recebe de boa mente, fica animada e tal, mas não tem firmeza, como está entre pedra, em pouca terra. Quando ela começa a enraizar a palavra, aí quando vem as tentações, vem as coisas da vida, as perseguições, vem as lutas, ela desfalece, porque não tem raiz, não tem fundamento, não tem uma solidificação. Então desvanece. E o outro que caiu entre espinhos são aquela que ouve a palavra, fica animado e começa a crescer, mas quando passa uns tempos, começa a vir as festas do mundo, começa a vir as coisas prazerosas dessa vida, e como ele fica sufocado entre os garranchos, entre os espinhos, ele fica fino, fica fraco, e aí cai, porque começa a se envolver com as coisas do mundo. E tem muitas pessoas desse jeito dentro da igreja, fraco, caído, porque essa palavra, a pessoa não tirou os embaraços da vida, recebeu a palavra, mas o embaraço ficou. Por isso que a pessoa está desse jeito, fraco. E o outro que cai em boa terra
são aqueles que ouvem a palavra, animado, fica firme no Senhor Jesus, e aí ele tem um coração bom. O que acontece? A palavra penetra, e aí ele dá fruto, ele dá 30, 60 e 100. Pode vir os vendavais, pode vir festa, pode vir perseguição, pode vir o que vier, mas ele sabe que Jesus é tudo em sua vida. Então, se você se encaixa nessa boa terra, fica boa no Senhor Jesus, fica firme. E se você está fraco, sem Deus e sem firmeza, busque, porque toda dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, do Pai da luz, e que não há mudança de soma de variação. Jesus falou para os apóstolos: vigiai e orai. Então precisamos vigiar, orar e se solidificar na verdadeira rocha que é Cristo Jesus, a pedra angular. E tem muitas pessoas que muitas vezes não se firmam no Senhor Jesus, é porque também a sua terra, ela às vezes tem compartilhado com outras pessoas, se mistura com pessoas em terra ruim, coração mau, porque as mal conversações corrompem também os bons costumes. Pessoas que pegam uma pessoa boa e tudo mais, mas se apegam a essas pessoas ruins, aí a pessoa começa a dar conselho para o mal, e aí quando pensa que não, a pessoa vai para o mundo. Quando pensa que as primeiras perseguições as pessoas também não aguentam, porque está ligada a pessoa também que não presta. Fique ligado no Senhor Jesus, que é o verdadeiro amigo. Presta bem atenção nas tuas amizades, preste bem atenção no seu comportamento para com Deus. Não pode compartilhar com Deus e nem o mundo, com as pessoas mal. Se liga no Senhor Jesus, que Ele concederá o que deseja no teu coração. Porque fiel é Ele que prometeu, Ele pode muito bem resolver os seus problemas de depressão, de perca de alguém que se foi, porque Ele consola, porque só Ele é o nosso consolo e fortaleza e socorro bem presente na angústia. Porque o que pode fazer o homem? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é quem pode fazer tudo em nossas vidas. Temos que estar dentro do Senhor Jesus, dentro da casa, sempre em oração, sempre em vigilância, porque eu tenho certeza que a rocha, que é Cristo, nós como templo do Espírito Santo, firmado nele, vamos ter muito êxito e vamos dar muito fruto, 30, 60 e 100, e chegando na vida eterna, receberemos a coroa da justiça. Que Deus em Cristo abençoe ricamente e se fortaleça no Senhor, porque Ele é a nossa força, é o nosso Redentor. Todas as coisas que vêm é para o nosso bem, porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Sei que você pode estar passando por luta, passando por provação, mas isso é para poder estruturar espiritualmente, e Deus faz isso para depois você possa passar essa experiência para outras pessoas que ainda estão passando por esse período difícil, e você pode aconselhar nessa área, porque às vezes Deus te chamou, foi para essa área, para passar por esse período difícil, para momento de perseguição, de depressão, de tudo quanto vem de mazela, mas você vai ser vencedor, porque Cristo vai te dar a vitória. Você pode ter certeza, e depois você vai ser um instrumento na mão de Deus, justamente para poder fortalecer essas pessoas que estão precisando da sua ajuda. E essa terra que não dá fruto, você vai fazer com que ela dê fruto, porque Deus te chamou para dar, chamou para adubar, para que possa dar fruto para o reino de Deus. Pessoa que bebe, que fuma, que usa droga, que não sabe se comportar diante de Deus, Deus vai te usar justamente para essas pessoas saber ter uma vida equilibrada diante de Deus e liberta, porque João 8,32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No versículo 36 do capítulo 8 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu tenho certeza que o Filho de Deus vai libertar, porque Deus vai usar você nessa obra, nesse ministério que é muito grande.